Isaías capítulo 51. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Versículo 16. Dentre as nações existentes e as multidões que se espalhavam pela terra, Deus viu um coração sincero e fiel, porque era ele único. De Abraão, o Senhor suscitou uma grande nação, a fim de ser sua testemunha em todo o mundo, um povo que proclamaria sua justiça e em cujo coração estaria a sua lei. Sião ou Jerusalém foi estabelecida para ser a capital da justiça e do governo divino, como um símbolo terreno do que é eterno, um lugar favorecido com a glória de Deus, não apenas para benefício próprio, mas como luz dos povos. Apesar da degradação espiritual e moral do povo, assim como viu em Abraão um piedoso crente, o Senhor ainda possuía um remanescente fiel. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha. A Bíblia contém 1085 versículos em que aparece a palavra ouvir, sendo que em alguns deles aparece mais de uma vez. Nas cartas às igrejas de Apocalipse, encontramos a seguinte sentença encerrando cada uma delas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículos 7 e 11, 17 e 29. Capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Algo assim, repetido e reforçado, certamente deve ser levado em máxima consideração. Conforme um estudo realizado na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, o último sentido que o ser humano perde antes da morte é a audição. Nesse estudo, foi verificado que o cérebro responde aos sons, mesmo que a pessoa esteja em estado de inconsciência, pouco antes da morte. Fazendo uma analogia, podemos dizer que ainda que muitos estejam em estado de inconsciência espiritual, quase a perecer, o Espírito do Senhor fala a seus corações até o último instante. Tão perto como estamos do fim deste mundo de pecado, há uma voz a clamar: desperta, desperta, levanta-te. Aproxima-se a meia-noite com o grito final: eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus capítulo 25, versículo 6. Como as 10 virgens, todas se levantarão, mas nem todas participarão da perpétua alegria. A nossa resposta à voz divina hoje é o que definirá se morreremos como mosquitos ou se iremos a Sião com júbilo. Ouça o Senhor a lhe falar nesse instante. Eu sou aquele que vos consola, que fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Logo, os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido, pois o seu povo lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Cristo tomou da nossa mão o cálice de atordoamento, o cálice da ira de Deus, e bebeu em nosso lugar. Mateus capítulo 26, versículo 39. Pelo que agora ouve isto, os que procurais a justiça. Jesus é a nossa justiça. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Salmo 27, versículo 1. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Deus nos chama para ser um povo modesto e humilde,
que confia em um nome do Senhor, Sofonias capítulo 3, versículo 12, que espera, segundo a promessa do Senhor, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, que seguindo o exemplo do seu Salvador, ensina, prega, cura e se compadece das multidões aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 36. Nos últimos instantes desta terra enferma, em que a voz do Espírito se avoluma para erguer o apelo final, os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, versículo 10. Então será declarada a sentença definitiva. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36. Pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Perseveremos, amados, despertai, igreja do Deus vivo. Que a lei do Senhor esteja escrita em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Levantai os olhos para os céus. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. Isaías capítulo 62, versículos 11 e 12. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, resgatados do Senhor. Rosana Garcia Barros.